Capítulo 5. Das penalidades. Artigo 187. São penalidades disciplinares. Inciso 1º. Advertência. Inciso 2º. Suspensão. Inciso 3º. Demissão. Inciso 4º. Cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Artigo 188. Na aplicação das penalidades, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os antecedentes funcionais, os danos que dela provierem para o serviço público e as circunstâncias agravantes ou atenuantes. Artigo 189. A advertência será aplicada, por escrito, nos casos de violação de proibição e de inobservância de dever funcional previstos em lei, regulamento ou norma interna, que não justifiquem imposição de penalidade mais grave. Artigo 190. A suspensão será aplicada em caso de reincidência em faltas punidas com advertência e de violação das demais proibições que não tipifiquem infração sujeita à demissão, não podendo exceder de 90 dias. Parágrafo único. Será punido com suspensão de até 15 dias o servidor que, injustificadamente, se recusar a ser submetido à inspeção médica determinada pela autoridade competente, cessando os efeitos da penalidade uma vez cumprida a determinação. Artigo 191. As penalidades de advertência e de suspensão terão seus registros cancelados, após o decurso de 2 e 4 anos de efetivo exercício, respectivamente, se o servidor não houver, nesse período, praticado nova infração disciplinar. Parágrafo único. O cancelamento da penalidade não produzirá efeitos retroativos. Artigo 192. A demissão será aplicada nos seguintes casos. Inciso 1º. Crime contra a administração pública. Inciso 2º. Abandono de cargo. Inciso 3º. Inassiduidade habitual. Inciso 4º. Improbidade administrativa. Inciso 5º. Incontinência pública e conduta escandalosa. Inciso 6º. Insubordinação grave no serviço. Inciso 7º. Ofensa física, em serviço, a servidor ou particular, salvo em legítima defesa própria ou de outrem. Inciso 8º. Aplicação irregular de dinheiro público. Inciso 9º. Revelação de segredo apropriado em razão do cargo. Inciso 10. Lesão ao erário e dilapidação do patrimônio público. Inciso 11. Acumulação ilegal de cargos, funções ou empregos públicos. Inciso 12. Transgressão das proibições previstas nos incisos X a 17 do artigo 176. Artigo 193. Apurada em processo disciplinar a acumulação proibida e provada a boa-fé, o servidor optará por um dos cargos, e havendo má-fé, perderá também o cargo que exercia há mais tempo, com restituição do que tiver percebido indevidamente. Parágrafo único. Sendo um dos cargos, emprego ou função exercida em outro órgão ou entidade, a demissão ser-lhe-á comunicada. Artigo 194. Será cassada a aposentadoria ou a disponibilidade do inativo que houver praticado, na atividade, falta punível com a demissão. Artigo 195. A demissão de cargo de provimento temporário exercido por não ocupante de cargo de provimento permanente poderá ser aplicada nos casos de infração sujeita, também, à suspensão. Parágrafo único. Ocorrida a exoneração de que trata o artigo 47,
O ato será convertido em demissão de cargo de provimento temporário nas hipóteses previstas no artigo 192 e no caput deste. Artigo 196. A demissão de cargo nos casos dos inciso 4, 8 e x do artigo 192 implica a indisponibilidade dos bens e ressarcimento ao erário, sem prejuízo da ação penal cabível. Artigo 197. A demissão do cargo por infringência das proibições previstas nos incisos x e 12 do artigo 176, incompatibiliza o ex-servidor para nova investidura em cargo público estadual, pelo prazo mínimo de 5 anos. Parágrafo único. Não poderá retornar ao serviço público estadual o servidor que for demitido do cargo por infringência dos inciso 1º, inciso 4º, inciso 8º, x e 12 do artigo 192, hipóteses em que o ato de demissão conterá nota bem do serviço público. Artigo 198. Configura abandono de cargo a ausência intencional do servidor ao serviço, por mais de 30 dias consecutivos. Artigo 199. Entende-se por inassiduidade habitual a falta ao serviço, sem causa justificada, por 60 dias, interpoladamente, durante o período de 12 meses. Artigo 200. O ato de imposição da penalidade mencionará sempre o fundamento legal e a causa da sanção disciplinar. Artigo 201. Deverão constar dos assentamentos individuais do servidor as penas que lhe forem impostas. Artigo 202. As penalidades serão aplicadas, salvo o disposto em legislação especial. Inciso 1º. Pelo governador do Estado, pelos presidentes dos órgãos do Poder Legislativo e dos tribunais estaduais, pelo Procurador-Geral da Justiça e pelo dirigente superior de autarquia ou fundação, quando se tratar de demissão e cassação de aposentadoria ou disponibilidade de servidor vinculado ao respectivo poder, órgão ou entidade. Inciso 2º. Pelas autoridades administrativas de hierarquia imediatamente inferior àquelas mencionadas no inciso 1º, quando se tratar de suspensão superior a 30 dias. Inciso 3º. Pelo chefe da repartição e outras autoridades na forma dos respectivos regimentos ou regulamentos, nos casos de advertência ou suspensão de até 30 dias. Inciso 4º. Pela autoridade que houver feito a nomeação, quando se tratar de destituição de cargo de provimento temporário. Artigo 203. A ação disciplinar prescreverá. Inciso 1º. Em 5 anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Inciso 2º. Em 2 anos, quanto à suspensão. Inciso 3º. Em 180 dias, quanto à advertência. Parágrafo 1º. O prazo de prescrição começa a correr na data em que o fato se tornou conhecido. Parágrafo 2º. Os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares capituladas também como crime. Parágrafo 3º. A abertura de sindicância ou a instauração do processo disciplinar interrompe a prescrição até a decisão final proferida por autoridade competente.